Oi pessoal, minha mantenhas. Não pense passa mais aqui momento de certa realidade como não foi derrotado para grupinho que nesse preciso momento está no governo da Guiné ou tem governado Guiné ao longo de ano. Não foi derrotado para golpistas, não foi derrotado para grupinho de militares envolvido na toda a bandidagem que não tem verificado. E a nós não tem só que concluir com a derrota, não tem que concluir com a Guiné-Bissau é um país pobre, mas muito mais pobre ainda em termos de sociedade. Não tem que concluir com a que unidade e luta pelo qual não vai luta de independência para cercar bandidos de colonialistas portugueses de nosso país nunca teve efeito e continua a ter efeito, entende? Não continua como a nós é um país desunido, sem uma identidade própria, um país que tem um propósito, ou uma sociedade que tem um propósito, entretanto, que tem razão de falar como não queria unidade e luta. A nós está ainda muito preso na falta de noção existencial de identidade. O único alguém que bimba próximo de dano que identidade e foi Amílcar Cabral. E não matar Amílcar Cabral covardemente. Entendeu? Escritor moçambicano e outros guintes acreditam como Amílcar Cabral mataram para próprio discordância na liderança de Guiné. E que por acaso ele matado 8, 9 meses antes da declaração unilateral de independência de Guiné. E houve razão. Então, se me vai em detalhes naquele assunto, nem a mim tão própria que tem absolutamente evidência para acreditar naquela, mas uma noção palpável que encadeado com a situação atual ou que não tem vivido e te permitiu a boa refletir não, entende? O considerar-se uma das possibilidades. E para não covardia, não te fala como Cabral que morre. Não te fala Cabral que morre para não usar Cabral uma essência de tudo mais outra coisa, ok? Sim, até um certo ponto, e óbvio como Cabral é o maior orientador, o maior líder que existia na história de Guiné. Então até a OS não tem que referenciar. Só lá que não conseguir sincronizar no som de onde é que não vai com a própria existência e identidade guineense. Mas não por continuar a confiar como Cabral na lanta de morto vai vir resolver o nosso problema. Cabral está bem morto. Bem morto. Agora, na ausência de Cabral, na ausência de líderes que capaz de continuar, que projeto de Cabral, que responsabilidade está caindo a cada indivíduo que assiste a esse, que não ouvir esse vídeo. A mim está falando especificamente e está caindo na geração nova. A minha que é a geração velha, não está na minha 30, né? Está talvez na ponte, entende? Mas me se refere a geração muito mais nova, entende? Para adormecer. Porque a realidade é feia. A realidade que não garante vos nada de que 20 anos se você mudar lá os. Entende? Nem que tenha 14 anos, a realidade que eu também tem que encarar muito séria. Entende? E que responsabilidade está na voz. E que está na Cabral e que está no outro guinte. Agora, o que é que supostamente a mim acha, na minha opinião, geração nova, geração suma nós tem que estar no momento na face e rebater para entender que noção de unidade, entende? Noção de unidade, mantra de luta para a independência foi unidade de luta. Por que unidade? Não chega a pensar. Porque a mim não entender e está simplesmente na algo muito vivente ainda na Guiné que não tem que começar quebra. Porque para nós não chegar aqui unidade, não tem que quebrar certos aspectos na nossa convivência, na nossa noção, na nossa percepção de vida e na nossa existência mesmo, somos ser humano, somos guineenses. Primeiro coisa
e tiga unidade. Para não tiga unidade, a gente sugere como não tem que quebra tudo noção cultural de identidade. A nós e um grupo que não está falando rico com diferentes culturas, mas não tem diferentes identidades. Então, qualquer que seja grupo que tenha diferente cultura, diferente identidade, que é desordem, que é caos, que é inferno. Simplesmente assim. E que tentativa de unidade, e advogado para Cabral, e a nós não continua a ter ainda, então lá que não tem que focar com a nós, antes de portugueses chegarem no país, bebem contana, boi balanta, boi fula, boi mancanha, boi que é, boi muçulmana, boi cristão, não tem uma certa organização. Talvez a política no nível que não olha lá hoje um dia, mas não pode subir no mundo fora para não olhar como tudo que o país tem diferentes culturas também. Diferentes grupos étnicos culturais. Um dia desenvolver identidade para ser um povo. Ou seja, no nosso país não tem que acabar com cultura para identificar guinendade. Cabral fala que lá não tem que estar junto na cultura para não criar uma unidade. Entende? Na cultura tudo junto para uma unidade única que ela tem vantagem, que ela significa como não projeta, no propósito e tudo para a mesma direção. Mas por enquanto não junta na raça, não vai para raças, nunca pode vai nem cá. Que é a primeira coisa que a geração nova tem que tirar de sua cabeça. O primo que mancani e que é diferente que bom. Balanta que é diferente que bom. Fula que é diferente que bom. Manjaco que é diferente que bom. Quem que está na Guiné e vive segundo regras de convivência guinense, nem que se papéis bem não e guineense, para todo propósito. E divisão religiosa, aquela que é mais engraçado, porque ambas religiões é tecido no nosso país. Religião cristã é uma religião muçulmana, mas hoje um dia não está mais aquela, não está fazendo alvo de divisão. Entende? Que é triste, que é a primeira coisa que a geração nova tem que tirar na boa cabeça. A minha tia é cristã própria, cristã um bairro, que a Medellai, cristã de papel, depois um bairro para a Medellai, nunca se vê que há diferença religiosa ou diferença cultural. Não está juntando tudo para maiores missões de assumir jovens. Entende? Que é a primeira coisa. E que falta de unidade, não se vê como é deixando vulnerável, entende? Vulnerável, porque portugueses próprios usam para dividir no mais, entende? Usam para criar mais, talvez, relação com fulas, para depois você criar fulas certos privilégios, fala fulas como não, aqueles que você está convencido, né? Que tudo fula, que só fula, manjacos e outras raças, aqueles que você está convencido como não, a boa é similar, a boa é melhor. A voz que tem melhor sotaque na português que na cano língua, a voz é melhor. Entende? Então, aquilo é vulnerabilidade de falta de unidade. Entende? De falta de uma identidade. É usar para dividir. Entende? Suma que usa fato de como cabo-verdianos que não se vê como Cabo Verde, que existe para Cabo Verde, existe para via de mistura de tugas, que pretos, que africanos que é tirar de costa, de não costa de Guiné, antiga Guiné, Senegal e como é que se diz, Serra Leoa, é forma Cabo Verde. É bem falando como não se mesmo o povo, é dividindo. E que ela também, segundo alguns guintes, que argumenta e razão pelo qual Cabral mataram, porque não, e Cabo Verdeano mais bem tratado, é que junto com nós, é que não raça, que manga de história, entende? Nem para defender Cabo Verde, porque evidências tudo que está aponta só de um lado. Mas isso só para mostrar que falta de unidade que está tirando realmente melhores de nós. Entende? Se me estende no momento mais perto, a minha acredita como até um certo ponto que assunto de assimilado e assunto que está conotado, que está associado a Domingos Simões Pereira. Primeiro que é que não falece, talvez é absurdo
Ninguém não fala como Domingos Simões Pereira e assimilado que talvez não mostra supremacia sobre outros. Não. Mas não sabia como. E teve, talvez graças a essas disciplinas e esforço, ou a essa família, esse certo benefícios ou oportunidades que teve no passado, e faz dele um indivíduo diferente de maior parte de indivíduos guineenses, naquilo que está a falar governação política, e alguém com uma alta forma de interesse político e que conhecimentos e skills para tal. Mas tem grupinhos com certeza, ou grupos atual, é que podia tolerar aqui gajo nem um bocadinho. Para ver de quê? Porque não tupido, não sumiado, que não são de como. Aqueles que têm melhor português que nós, têm melhor orientação técnico, melhor, supostamente, que nós falamos, é mais inteligente do que nós, aqueles que não conformistas, está falando, não mostra como é mais civil, entupido na cabeça como nunca pode permitir que alguém na nossa sociedade. Ou seja, Domingos Simões Pereira, na abrulho de guintes, enquanto que mais grandes que está lá, incutiram na cabeça como quem que bem in arma como é civil, ou tem mais noção técnica num certo área, nunca pode permitir para penetrar nunca, porque não quebrando. Aquilo é tudo de continuidade, de falta de unidade. Filho de um povo que tem skills e tem técnica para ajudar o povo, para o povo sair na situação onde é que está. Entende? Agora, no jogo inverso, Umaru Sissoko e alguém, ao contrário de Domingos, que tem técnica para governação, entende? Não sabe que lá. Se o ministro está chamando na privado ou noutra coisa, não está para pegar lá, não está para pegar lá, são algo de um outro debate, se contra ou não contraria. Entende? Porque, que confunde certos guineenses de como vai pedir esmola lá na outro país, não sei o que, e abre canal para tráfico de droga, usa aquele dinheiro para alcatrar a estrada, aquilo aqui, e tem técnica para guiar um povo. Não. Que lá se existe, amanhã que existe, ali não volta na situação que nós estamos. Para ver que é porque nunca teve um líder. Uma que foi líder, que tem técnica para ser um próprio líder político. Mas é altamente aceitado por número de guintes, e até agora não acha ainda como ele próprio está por trás de todas as situações que não acontecem na Guiné, ele que não é líder ainda. Por quê? Porque nós sumiado, que desunião na cabeça, entende? Aqueles que não cantam aqui no cantigas pequenino, de falta de crescimento, de falta de unidade, de servir minoria, de servir golpistas, que ele não é amigo. Que outro que parece com mais giro, e não tirano, e não põe coisas assim, não queria legislação, condutas, não sei o que ele é não é amigo. Então, que ele é falta de unidade, que ele é que a boa geração nova, tem que dissociar. Entende? Porque não vai não para frente, não can arribar para trás, nem no caminho se fica intacto. Então, que conduta, que comportamento, e tem que acabar. A não me seguintes que não pensa adequadamente, que tem técnica para ajudar, não só a cabeça, mas para ajudar a população guineense a pensar melhor, para divulgar para não melhor interesse. Entende? Não para dar migalhas, com boa estrada, não acaba não fica não para não por bem nem cá. Então, não volta a miséria sempre que for preciso. Então, há aqui precondições para nós realmente notícia, há aqui precondições que um país precisa dela para sua existência. A mim tem alguns linhas, vou por ter outro, juntar esse que não reflete para melhor sua juventude guineenses. Entende? Primeiro coisa, e tem responsabilidade e consciência. Responsabilidade como a existência e que é meramente individual. O existe porque guintes existe, o existe porque é produto de existência. Então, existe para causa maior, para a existência de outros também. Então, o motivo tem que ser um motivo bem planeado para a sociedade em geral, para benefício de outro. Na verdade, a boica ninguém se contra a boica para a sociedade. A boica ninguém. E tudo que eu conquista pessoalmente, eu estou ficando no mundo. Entende? O cara é lembrado, no mundo que nós vivemos, o cara é lembrado ainda 2 vezes mais rápido se contra a pensação na cabeça. Sempre me fala consciencialização.
não tem que ter conduta apropriada, não tem propósito, entende? Não age no melhor interesse de nossa sociedade, não assimila com coisas bons, com algo bom, não assimila com o que é que nós vivemos em outros países melhor do que nós. Como é que chegar lá? Que questões que nós não temos que fazer para não entrar, para não começar também na aventura, entende? Tudo líderes é fazer uma aventura nessa vida. Mohammed fazia uma aventura, onde que te seguinte convencer eles por uma causa. Abraham fazia uma aventura, entende? Martin Luther King fazia uma aventura. Gandhi fazia uma aventura. Jesus Cristo fazia uma aventura, ele leva-se 12 discípulos, espalha para o mundo fora. O mundo é feito para aquilo, individualmente, de uma cabeça seguinte melhor, para uma aventura, para benefício de geral. Entende? Confiança. Entende? Até fala como maior recurso de um país é confiança. De outras vezes, vamos mencionar a boa situação de Japão. Japão que tem nenhum recurso natural, mas um dos países mais desenvolvidos e de 10 melhores economias do mundo. Por quê? Por causa de confiança. Confiança é recurso importantíssimo. Por enquanto, na Guiné, não continua vive que inveja, quer dizer, e confiança associada com inveja, não continua vive que falta de confiança. Simplesmente porque é alguém mais preparado na matéria do que mim. Simplesmente porque é fulano tem uma certa condição mais do que mim. Ora que não põe confiança acima de tudo situação, desconfiança acima de tudo situação, não está transformando Siduno logo num inimigo. Em vez de não usar Siduno para melhor cooperação, não está fazendo Siduno num inimigo de imediato. Ele está olhando simplesmente na todo canto de Bissau e na nossa comunidade, entende? E que ele está associado que coisa de mesquinho. A mim passa, um conta para ali como um dia na chega na papel de que assunto, minha experiência também. Então se a gente vai ganhar papel de experiência, porque que ela tem que ela te ajuda a tirar maus culturas, más noções na nossa comunidade, de como é alguém que está mostrando isso. Mas bem só, para mais que eu tenha melhores ideias, eu tenho uma ideia que é superior a tudo de outro, mas aqueles que têm melhor ideia, eu tenho que ser o líder suficiente para acertar aquela ideia. Mas eu tenho vontade de trabalhar, o estar à frente é na fazer o complô. A mim viver na Londres, a vou viver em Depostanel e que estão só de no papel. A mim não desafia boss, para vou bem falando com a. Qualquer sociedade já, talvez de fundo não lucrativo, nem do que não papel de lucrativo, de fundo não lucrativo que você teve nela e que teve longevidade e para ver que é para ver respeitado liderança, respeitado competência, respeitado inteligência técnica de cada indivíduo na cada área e respeitar a liderança, aquilo que existe. Então, nós somos uma sociedade jovens, boca pode crescer se boca tem confiança no outro. Quem está próximo a você tem talento, tem vontade, tem requisitos para tal, vou deixar ele passar à frente. Simplesmente, uma vez que não pode controlar-se do como se interessa com a pessoal. E para nós todos somos uma sociedade. Não para inveja. Inveja na guinenses e sumas covadinha todo dia. Quem te tem invejou para nada e para tudo outra coisa. Entende? Basta o sinta ali uma papia que a maior preocupação para o país, com melhor interesse pessoal, é se capa número. É se capa número de seguidores. A mim que importa de número. Não, aquela que entre gente, um indivíduo que está para pequeno, cada indivíduo que está para pequeno na vida, ou está aprende. Não importa se inteligência, se má ou menos que bom. Então, se um indivíduo ouviu e contentamento, entende? Mas quem está tendo inveja até daquela. Quem está tendo inveja daqueles que têm maior planos e projetos para a melhoria de tudo nós. Quem está tendo inveja, são para ver, inveja até entre irmãos, são para ver como que irmão tem uma certa conduta,
positiva onde que na jubido já bem visto. Inveja está tão embedded, tão enshrined, tão na raiz mesmo de existência de guineense. E que inveja se que sai no capuribai nem cau, entende? Que inveja tem olhar tem na estranhos que também moram na morança, passado um cussacinho som, não falou com uma, que tal falando que mora na casa é que nheme. Futizindade, brancos vivem ali, coisa tamale, pulsão na filme, bo disse que porcarias, bo crescer. E tem manga doenças na mateguintes na Guiné, mas não acusa que alguém que não tem inveja nela. Para ver que é porque é diferente que nós, porque talvez e tem melhor planos. Não tem que estar abraçar gente que tem melhor para dar, gente que tem melhor para fazer com que nossa sociedade evolua ainda mais, entende? Então, e tem que inveja para não mexer, tem fazer algo para excelência, progressivamente, que ele aceite. E aceite qualquer cau, de que, ok, alguém que vem tem um certo inveja, mas está fazendo com que a mim faça esforço para ser o melhor. Entende? Mas que melhor para benefício de tudo, inclusive de quem não tem inveja dela, sem maldade, ok. Entende? Porque na qualquer que seja estado, é permitido e preciso desafio para competência. Entende? Então, que competência, às vezes, eu também penso como inveja, mas que inveja? Tem que se pedir o brito para saber como assim, competência para a melhoria de tudo nós, e muito bem-vindo. Que ele acabou jovem, vou precisar de pôr na boa cabeça, vou acabar com inveja, entende? Vou acabar com falta de confiança, entende? E na base de que lá, a mim não fica bom com um último coisa, que está falando assim como, esse nas palavras de Carl Jung, como a vida na verdade está cunsa, hora que não para, cure, para não cabeça e não cure para um propósito, entende? Para não para cure, para não cabeça, para não cure para um propósito. Então, quando pensa no estado de Guiné, eu tenho que estar cure para propósito de existência e de futuro de existência do estado de Guiné. Não para não cabeça, para minha grupinho, para minha raça e para que outra coisa, entende? E Jung ainda adiciona como psicologicamente crescimento individual e uma jornada em descoberta e um processo pelo qual a bota o transforma autêntico, entende? Então, em sumário, jovens de Guiné a me mesti para Bolanda na toda a situação que não acontece, acabou pensa nem dia como arma que razão pelo qual não tem que viver para ela, o roubo aquela que não tem que viver para ela, consumo ou venda de drogas, aquela que não tem que viver para ela. Porque nenhum de que estados é que desenvolve. Se não me desenvolve, não tem que estar continuando a lutar para uma unidade, não tem que estar criar uma noção de que queria só desconfiança para alguém, para o facto de como se não tem uma certa técnica melhor que nós ou diferente que de nós. Não tem que acabar com inveja. Esse estudo está na raiz de fundação e de desenvolvimento de um Estado, geração nova. Essas coisas que me mexem para refletir nela, para pensar nela profundamente, para pôr na prática, para ajudar para nós, que não falado 10, 15 anos, para não sair na situação que nós está, porque infelizmente, o que aconteceu recentemente na Guiné, e pincha mano no desenvolvimento e no progresso por uns bons anos que só Deus que se vê. Não tem para ver diversidade.